palavra esforçada eu sei que eu tinha, mas eu não tinha utilizado a técnica que eu precisava para chegar no momento da aprovação e para não precisar entrar em desespero. Os problemas que eu enfrentei antes de conhecer a plataforma, antes de conhecer o quadro, foi principalmente a questão de aulas, por exemplo. Existiam muitas aulas e poucos exercícios. Então, eu era uma vestibulanda que adorava assistir aula. Eu era craque em todas as aulas. Eu sabia todos os conteúdos. Mas, em questão de exercícios e questão de ir lá olhar o erro e fazer as provas e refazer os simulados e refazer questões, eu não me dava bem. Não era a parte que não que eu gostava, mas que eu me sentia confortável. Mas o vestibular, ele é isso, ele é uma prova, ele é um amontoado de questões e que você tem que se dar bem. Então, o meu maior problema era, eu não conseguia ter o nível de fazer a prova. Eu era ainda uma ótima aluna, eu não era uma vestibulanda. Eu não sabia fazer questões ainda. Eu acho que esse era o meu maior problema. Quando chegou o Enem, eu falei, realmente eu não treinei o que eu deveria ter treinado. Eu não treinei tempo de questão, eu não tinha treinado simulados durante todo o ano, eu não tinha me esforçado o suficiente. Não, a palavra esforçada eu sei que eu tinha, mas eu não tinha utilizado a técnica que eu precisava para chegar no momento da aprovação e para não precisar entrar em desespero, né? Porque o vestibular, você precisa ter tempo para fazer ele, você precisa organizar seu tempo. Demorou um tempo para eu entender que eu precisava, olha, você tem tantas horas para fazer a redação e tantas horas que você pode gastar nas outras questões, né? Então eu não entendia que eu precisava me organizar para fazer a prova. Eu achava que eu precisava absorver o conteúdo e chegar lá eu ia fazer a prova e que ia dar tudo certo. Mas não é só isso, né? O vestibular precisa-se de técnica e eu precisei de uma técnica que funcionasse para mim, para conseguir passar. Eu tinha esperança de passar no vestibular mesmo sendo uma professora ótima em conteúdo e não sabendo a técnica de vestibular, de ingenuidade, de achar que de alguma forma eu ia conseguir me dar bem. Só que quando eu encarei a prova, de verdade eu falei, eu acho que talvez não dê, mas mesmo assim eu fiquei com a esperança, nossa, mas eu estudei tanto, eu acho que vai dar certo, eu acho que é só pessimismo. Mas na verdade não foi, a minha redação não era boa, o jeito que eu fazia a prova não era bom, eu demorava muitas horas para fazer as questões. Em matemática, então, eu nem conseguia terminar a prova no horário certo, né? Então faltava algumas questões, é uma prova muito extensa e que você precisava ter técnica para fazer a prova. E eu não tinha, né? Eu não tinha nenhuma técnica, mas mesmo assim eu tinha esperança. Depois do baque de não ter passado, foi aí que eu entendi. Então tem muitas coisas a serem melhoradas para conseguir chegar na aprovação.